Salve, rapaziada. Boa noite, tudo bem? A paz de Cristo para vocês, todos vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos para mais um podcast, não é mesmo? E hoje nós vamos ter uma roda de conversa, vamos conversar sobre um assunto, né, que é a humildade. Como que ela nos ajuda no caminhar da fé, na oração. E para isso, nós vamos ter a companhia de vocês que estão no chat. Já quero desejar aí boa noite para o meu amigo Felipe Almero, meu irmão de comunidade, né? Todos vocês aí que estão entrando aí agora também sejam muito bem-vindos. Queria aproveitar aqui também já para saudar todos que participam com a gente nesse podcast toda semana, todos que estão lá conosco lá nas missas semanais, que vão ser retomadas agora, graças a Deus, no próximo domingo. Padre Wesley, sua bênção. Amém. E queria também agradecer a todos, né, que interagem conosco, nos ajudam de alguma forma e participam com a gente sempre, né? Queria convidar aqui para esse bate-papo o nosso amigo Henrique para participar conosco. Chega mais? Ah, o Henrique caiu aí. Problemas de bastidores. Então, vamos fazer o seguinte, né? Já que o Henrique está com alguns problemas técnicos, já vou chamar a pessoa que vai falar conosco também, né? Para bater esse papo. Queria chamar o Elenilson aqui para estar junto conosco. Chega mais, irmão. Aí, garoto. Seu microfone está desligado, irmão. Boa noite, boa noite. Chegou. Bem? Beleza demais. E você, tudo certo? Tudo certo. A paz, meu irmão. A paz. Graças a Deus. Você está me escutando direitinho? Tudo certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Beleza. Por aqui também está tudo certo. Então é isso. Opa, olha o homem chegando. O Henrique chegou. Garoto. Bicho bravo. Chegou a autoridade. Tá puxado aqui essa conexão hoje, viu? Acho que arrastaram foi o cabo hoje, a fibra, não sei o que foi que aconteceu não, porque tá oscilando até no 4G aqui hoje. Mas vamos lá. Beleza, show de bola. Então é o seguinte, hoje o nosso tema será o seguinte, o valor da humildade no caminho da fé. Olha só. E aí o que acontece? A humildade, segundo o dicionário, ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É uma virtude que consiste em conhecer as próprias limitações, fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Ou seja, conheço minha limitação, conheço minha fraqueza e ajo de acordo, sabendo que eu tenho essa limitação e sabendo que eu tenho essa fraqueza. Né? Para nós cristãos, além disso, né, a humildade ela também é a mais importante das virtudes. Né? Os doutores da igreja falam isso. Né? Ela é a base para todas as outras, é a raiz da santidade. A humildade é como se fosse um cimento da base do edifício. Sem ela, é impossível a gente se manter em pé na vida espiritual. A virtude, ela combate a soberba. Né? E a soberba foi só aquele pecado que expulsou o demônio do céu. Apenas. Né? Apenas. Então, o que podemos dizer? A humildade para o mundo, ela está no sentido daquele que é pobre, desvalido, que não tem nenhum tipo de posse material. Para nós, o sentido da fé está mais para aquele coração contrito, que é ciente de suas limitações, que não necessariamente tem a ver com posse, tem a ver com coisa material, com a forma com o que a gente gasta ou qualquer outra coisa parecida com isso. Tanto que existe pobre que não é humilde e existe rico que é humilde. Não é verdade? Para abrir os nossos trabalhos, como que vocês enxergam esse paralelo, né, entre a humildade como o mundo enxerga e a humildade no sentido cristão e espiritual? E aí eu deixo aqui uma provocação. Deus realmente usa os loucos para confundir os sábios? Quem quer começar? Como sempre, a gente deixa o nosso convidado. Vai lá, Elenilson. Aí, né? Jogar para mim mesmo. Elenilson, antes de você falar, mano, acabei esquecendo, né, na empolgação, a gente foi indo. Se apresenta, mano. Fala aí.
Nome, telefone, cidade onde está falando. Bom, Helenilson, né, membro da comunidade Fidelidade da Cruz, esposo da Jéssica, pai da Celina e da Elisa. E é isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Um servo inútil. Pronto. É isso aí. Assim, nessa partilha, esse paralelo entre o que ali o secular, o mundo pensa e o cristão, vai por essa linha, eu acredito, pelo ali do que o Vitor falou no seu significado, né, de conhecer a si mesmo. A realidade de conhecer a si mesmo é uma, assim, partindo do princípio, é a realidade de saber que existe. Eu sou. Né? Poder dizer eu sou. O animal não sabe que ele é, né? A planta não sabe que ele é, mas eu sei. No pensamento cristão, eu sou, Deus vem se apresentar várias vezes. Eu sou. Né? Um resquício ali da imagem e semelhança de Deus. Né? Eu sou. E com o pecado original perdemos ali essa imagem e semelhança ali completa. E a nossa vida é fazer esse exame de consciência no eu sou, reconhecendo que na humildade eu sou um mendigo, um pedinte, né? Eu sou de uma maneira profunda naquilo que no encontro com a verdade, né? Porque se a gente for olhar para o mundo, o que eu sou, né? Geralmente a gente é apresentado, sei lá, nos jornais, eu sou a minha profissão, eu sou o que eu tenho, eu sou o meu status. E para nós cristãos é o que eu sou diante de Deus. Eu sou o que eu sou para o que eu fui criado. E hoje na nossa condição é essa, né, de se reconhecer humilde, humildade, reconhecer pedinte, dependente de Deus. Né? Acho que é isso. Agora eu vou jogar a bola pro Henrique. E pegando esse gancho que você fala, né, de quem eu sou, do reconhecimento, a humildade, ela também ela é uma bem-aventurança, né? E lá em Mateus, né, no capítulo 5, Jesus fala assim, né? Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus, né? Então traz a humildade, mostrando que é algo de dentro para fora, né? Não é simplesmente aquilo que a gente demonstra exteriormente, né? Aquilo ali vem da nossa história, de que nós realmente somos, da constituição daquilo, né? De que conhecemos um Senhor, né? E Deus, sendo ele Cristo, né, presta tanto atenção em nós, presta tanta atenção ao homem, ao ponto de estar disposto a dar tudo, igual ele deu tudo para nós na cruz, né? E Jesus pronto a morrer por todos nós, que somos homens, pecadores e tudo mais, ele traz essa questão da humildade, né? Dessa virtude divina, né? Antes dela ser uma questão humana e tudo mais. E vem sempre nisso, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, traz muito isso, né? De quanto mais a gente se dispõe, quanto mais a gente se aproxima do nosso mestre, mais a gente vai conquistando a semelhança e alcançando essas virtudes, essas bem-aventuranças através dele, né? Porque, assim, tem gente que de fato já tem aquilo, mas tem gente que precisa aprender, né? Então eu vejo muito como isso, né? Quanto mais eu olho para Deus, mais eu quero me assemelhar a Ele, mais eu vou desenvolvendo a humildade como no entendimento que isso é uma bem-aventurança, né? Uma virtude divina, né? Que percorre em... Justamente, Henrique, você tocou aí
tocou aí no ponto que é a graça. Né? A graça em seu significado, algo que é de graça, né? De algo que nós não merecemos, de bom que Deus nos dá. De reconhecer que é Ele quem nos dá tudo de bom. Né? O que nós temos? Aquilo que São José Maria Escrivá fala, né? De nós mesmos, o Vitão até usou ali da soberba, né? Do orgulho. Tu, né? São José Maria Escrivá fala, tu, soberba, de quê? Né? O que é nosso, né? A nós reconhecer quem nós somos, nos colocarmos no nosso lugar, né? De dependentes de Deus ali novamente, dessa graça que recebemos. E nesse ponto, por que dessa provocação? Porque hoje o nosso convite ele é para voltar a olhar para Deus, para tirar aquilo que nos mantém no mundo como mundanos e não como cristãos, não como agentes da paz e do amor, como agente da humildade, né? Então a gente é convidado a estar nesse lugar que é o lugar onde a gente age, onde a gente é chamado a agir, onde a gente é chamado a estar, onde a gente é chamado a anunciar, um lugar onde a humildade é tido como fraqueza, a humildade é tido como uma característica que não é nobre, né? Você olha para o pobre, você olha para o pobre, a primeira coisa que lhe vem, ou que vem na maioria das pessoas, é a característica humilde do material que está ali, né? Mas a gente precisa viver essa humildade na vida cotidiana, que é o que Deus nos dá para nos moldar, né? E isso é uma realidade que permeia a gente, tanto na sociedade, quanto na vida familiar, quanto na vida comunitária, que é como é o nosso caso, né? Rapaz, tem duas chapuletadas aqui. Eu vou até parar um pouco a minha fala e vou colocar para vocês. O que de fato é a humildade, disse Tainan. E aí? Vamos começar por aí, porque as outras também são pauladas. O que de fato é a humildade? Eu, né, acredito muito que a humildade, ela é essa capacidade, né, que a gente tem de ser pobre de espírito, né? Porque para fazer a vontade de Deus, antes de tudo, a gente precisa dessa humildade, né? Dessa pobreza de espírito, dessa abertura à vontade de Deus, né? E pegando pela questão da palavra mesmo, né? Da humildade, né? Que a humildade, ela vem de humus, né? Humus, que é daquilo que se acha na terra, né? O pó. É reconhecer que você vem do nada, que você é nada e depende de um Deus que é tudo, né? Ao meu ver, seria isso, ao longo desse tempo aí de formação, é esse reconhecimento da dependência de Deus, né? Elenilson? Tá mudo. Elenilson? É porque eu tô com as crianças aqui, elas ainda estão acordadas. Eu tô... Quer que eu fale? Não, pode falar. Tá, beleza. Então, eu realmente fico com a definição mesmo que eu trouxe no início. A humildade é a base, velho. É a base, é o começo, é o início. É o início. Eu lembro muito claro, quando a gente entra na comunidade e quando a gente recebe lá o nosso pequeno breviário, né, para a gente poder fazer as nossas orações, a ladainha da humildade está lá, mano. E assim, é isso. Se você não é humilde, você não obedece. Se você não é humilde, você não faz nada. A humildade, ela te desinstala. Né? Ela te desinstala da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É isso.
na minha cabeça, se eu puder explicar de uma maneira muito grotesca, é basicamente isso. Né? Bem simplificado, né? Basicamente. A gente está um pouco lascado, sabe por quê? Nada, porque né? tem. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Nós temos Tainã, Abílio Padre e Padre Wesley fazendo pergunta. Eles são muito Então, gente boa. vamos ver de que foi feita essa formação. Eu vi essas perguntas. Vamos ver do que foi feita essa formação de vocês, então. Vamos ver onde é que está a formação dessa comunidade, onde é que ela está. Você quer uma segunda pergunta já? Ou como é que é? Perguntas aqui. Você quer uma segunda pergunta ou você vai falar alguma coisa, ô Lenilson? Sobre não, que isso. Eu só deixei você passar. Tá. Para mim, a humildade é naquele sentido de reconhecer a verdade. Né? Ela é a verdade que é Jesus Cristo. É intrínseco que nós temos que procurar a humildade de colocar no nosso lugar. No nosso lugar, assim. É reconhecer a verdade, que somos nada. Né? Eu lembro que eu acho que era São João da Cruz, ele dava o exemplo de que a alma, a alma ela é leve como uma pena e que qualquer ali impureza que tivesse, qualquer apego que ela tivesse, impedir ela ali de planar, de ser leve, de que o vento né, soprasse, né? E humildade é isso, é esvaziar-se de toda a minha vontade, de reconhecer a dependência de Deus, né? Isso vai até de encontro lógico com a nossa vida comunitária, né? A questão da prática da humildade de reconhecer que nada eu sou capaz sem Deus. Nada, tudo de bom vem dele. Mas tá aí. Porque reconhecer a humildade da gente perante a Deus é uma coisa lógica. Né? Sim. Deus é Deus, a gente é a gente, tudo certo. Mas a humildade perpassa. Ela perpassa. A humildade é reconhecer a autoridade do fundador, por exemplo. É reconhecer a autoridade daqueles que estão acima de nós. É reconhecer a autoridade de quem sabe mais do que a gente, a autoridade do padre, a autoridade de um professor. É ser humilde para aprender com eles. É ser humilde, inclusive, para aprender com seus filhos, com sua esposa, né? E aproveitando essa deixa, vou encaixar mais uma pergunta aqui. E essa daqui é do Abílio. É a primeira pergunta que ele fez. Houve algum momento específico em que a humildade desempenhou um papel crucial na vida de vocês? E aí eu vou colocar essa pergunta junto com o adendo do Padre Wesley, que era para a pergunta do Tainã. Né? Respondam como pais e esposos. Então, vamos lá. Houve algum momento específico em que a humildade desempenhou um papel crucial na vida de vocês? Respondam isso como pessoas, como pais e como esposos. Vamos nessa? Vamos topar esse desafio aí. Bom, enquanto o Henrique volta, você quer falar, Elenilson, ou quer que eu comece de novo? Pode continuar. Tá, então beleza. Então vou falar para você. Cara, a humildade, bicho, é um exercício diário. Diário mesmo, entendeu? Diário. Numa conversa, você tentar não se exaltar. Se caso você pisar na bola, você voltar atrás e pedir perdão. Você reconhecer que você não sabe de tudo. É você deixar o orgulho de lado. A humildade deixa o orgulho de lado. Ela deixa o orgulho ali parado. A humildade combate também o orgulho, combate a vaidade. A vaidade de estar sempre certo, a vaidade de querer ter a última palavra, a vaidade de se achar melhor do que alguém, entendeu? A humildade te coloca numa posição de aprendiz, né? A humildade te coloca nessa capacidade. E isso relacionado à vida cotidiana, principalmente dentro de casa, isso é vital. Evita conflitos, semeia a paz, é a oportunidade de ficar calado na hora de ficar calado, entendeu? E às vezes ficar calado até na hora de falar, para evitar conflito.
né? O melhor, você prefere ter razão ou ter paz, né? Mas a humildade, ela não pode ser falsa, né? Porque se você é um falso humilde, os prejuízos acho que são maiores, sabe? Porque a humildade enquanto exercício diário ela te eleva, né? Ao passo que falsear essa humildade, dentro do seu coração você fala assim, cara, eu sou bom demais para discutir sobre isso. Uma coisa é você abrir mão de ter razão. E a outra coisa é você vai falar assim, não, tenho razão, mas não vale a pena a discussão, entende? Então, existe uma linha tênue, perceptível, e que às vezes a gente tem que escolher se a gente atravessa essa linha ou não, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado e manter a humildade sempre próxima, né? Porque ao lado da humildade, né, perto do humilde dos humildes, né? Que foi Deus, que foi Jesus que se entregou por todos, se fez humilde dos humildes, o menor dos menores, o servo dos servos. É nesse espelho aí que a gente tem que mirar, né? Agora é hora de vocês falarem. Quem é que vai falar primeiro? Fala você primeiro, Henrique, antes de você caia. Então, é porque eu não consegui pegar. Você está respondendo qual das 15 perguntas que o pessoal mandou aqui? Tá, aí, ó. Houve algum momento específico em que a humildade desempenhou um papel crucial na vida de vocês? Aí eu propus o seguinte, que a gente juntasse essa pergunta do Abílio, junto com a Certo. provocação do Padre Wesley, para a gente responder isso como pais e como esposos. Então, a Certo. gente tem a oportunidade de falar aqui sobre essa pergunta, de algum momento específico em que a humildade desempenhou um papel crucial na vida de vocês, como pessoa, como pais e como esposo. No meu caso, é diário, né? Esse papel de desenvolver essa questão da humildade, é diário de estar sempre lutando com justamente o contrário da humildade, que é a soberba, né? Em querer ter a razão, de querer, por vezes, provar que eu sou certo, eu estou certo, a minha afirmação está certa, e por vezes, cara, você não precisa provar que tá certo, você não precisa ser o certo, entendeu? E tudo, e escolher sempre o silêncio. Às vezes é melhor calar e a pessoa, depois ela mesma vai no caso da minha esposa, né, ela mesma vai reconhecer e vai vir pedir desculpa depois, ou mesmo que não peça desculpa, mas é me colocar e entender que, poxa, eu sou o servo da minha família, estou aqui para servir a minha família. Então, eu tenho que fazer, né? E não provar que eu estou certo ou eu estou errado, entendeu? E me colocar sempre nessa posição de estar a serviço, né? Prontamente ali a serviço e não como, eu sou o detentor da verdade dentro da minha casa, eu sou o que sabe, que faz e que acontece. Então, assim, é diário mesmo, tanto com os meninos também no ato da educação, de por vezes você erra em alguma correção e aí você, poxa, não, realmente tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, se reconhecer e entender as suas limitações no dia a dia, né, e cultivando essa questão é constante, é diário, é no dia a dia mesmo isso aí. Acho que a gente partilha das mesmas coisas, né? Eu sou um daqueles que, cara, ser corrigido é um espinho, né? Então, quando eu erro também, assim, com a Jéssica ali, o Henrique falou também sobre ultrapassar os limites na correção com os meninos, ou até mesmo da forma dura em algum momento que eu tratei a Jéssica, né, e me colocar no lugar de cuidado. É isso. E a outra ótica também é de reconhecer que eu preciso de ajuda, né, de que eu não, de que é uma família que eu precisa caminhar junto, né? Nós caminhamos juntos. De que muitas vezes eu não tenho que aguentar tudo só, né? E que eu tenho uma esposa que está comigo, que fez compromissos comigo diante de Deus, e que
eu tenho um lugar, né? Tem todas as armaduras, todas as forças, né? Peraí, homem não pode chorar, homem tem que dar conta de tudo, joga aqui nos peitos. que eu dou conta, né? Não, mas que vai lá e você precisa rezar, você precisa, né? Isso não foi legal, né? E é, como o Henrique falou, cotidiano, né? Inúmeras vezes vão ter as situações. Né? É isso aí. Eu vou aproveitar aqui que o pessoal aqui quase não fez pergunta para a gente, vou colocar uma aqui que me veio na cabeça. Vou pedir licença para vocês, viu, para fazer uma minha antes. Aproveitando essa deixa, somos todos de comunidade, somos todos casados, todos temos filhos e as nossas esposas fazem parte da comunidade também. Né? Então nós vemos uma realidade muito peculiar, que ao mesmo tempo é diferente do que a maioria vive, mas é semelhante ao que nós vivemos entre si, e isso é muito bom, porque temos com quem partilhar da nossa realidade. Né? Eu acho bacana. Inclusive, essa partilha aqui está sendo muito, muito edificante. Né? E aí vem o questionamento. Como que você define a humildade para vocês na sua vida como membro de comunidade? Como que a humildade te afeta no seu jeito de servir e de servir aos outros dentro da comunidade? E aproveitando, a humildade, ela, aproveitando essa deixa do Elenilson, né, sobre a dificuldade da correção. Muitas vezes a gente é corrigido pelas nossas autoridades, seja numa formação, seja numa formação individual ou coletiva, seja numa direção, seja numa exortação de um irmão, e o nosso coração tem que estar preparado para isso. E aí? Como que funciona para vocês? Como que tem sido para vocês lidar com essa realidade? Principalmente quando a gente acha que talvez a correção não tenha sido muito injusta, ou quando a gente, às vezes, até no nosso coração julga que aquela pessoa não deveria estar falando isso com a gente. Porque na nossa cabeça, não era ela que deveria estar falando, teria que ser uma pessoa que tem uma autoridade acima, entende? Algo do tipo. Vitor, eu voltando ali nessa tua pergunta, eu lembro aqui da segunda parte lá da ladainha, da humildade, que a palavra que usa é receio, né? Do receio de ser humilhado, talvez aí desse receio de ser corrigido, né? E ali é algo que anda em conjunto ali com a vida de oração, porque a cada jaculatório livra-me, Senhor. É algo que Deus transforma, né? De que é Deus quem muda, né? Lógico que nós temos todos os meios, as mortificações, as humilhações, a vida intelectual, mas é a graça de Deus que vem em nós e muda ali e tira e nos faz encontrar com a verdade de que eu tenho um exemplo que é o Cristo, né, que se fez humilde, que foi também pobre e que foi perseguido estando com a verdade. É algo que vem, que nós aprendemos juntos com a vida de oração, com o pedir, com o suplicar a Deus. Algo que ali mude, né, a nossa, vamos dizer assim, vontade e que ela entre em conformidade com a de Deus, do jeito que Deus quer para nós. E aí, Ricardo? Pegando, olhando, falando de humildade e olhando justamente o contrário da humildade, que é a soberba, né? E é o que mais é um dos maiores obstáculos, né? Que a gente já aprendeu que sobre a vida de oração, né? Um dos maiores obstáculos é essa soberba na oração, né?
é uma coisa que você aprende desde o início da comunidade, né? O interessante de quando você entra, a primeira coisa que você aprende no primeiro ano de Via Crucis é entender que você é filho, né? Você é filho de Deus, você não é um servo, você não está ali pelo trabalho, você está ali porque existe um Deus que te chamou, ele te ama e você ouviu o chamado desse Deus e está ali para amá-lo, né? E deixar ser amado, que muitas vezes a gente também não deixa que Deus nos ame. E por vezes a gente vai com essa soberba, né, para oração, já se achando o muito orante, o muito. Então a gente chega muitas vezes, a gente chega muito assim na comunidade, cheio de ideias, cheio de coisas, e isso poderia ser assim, poderia ser assado, porque em tal lugar, tudo mais. E Revolucionário. chega lá, você passa por esse. Isso, revolucionário. E ao longo dos anos, a comunidade, ela tem. A comunidade não. O nosso carisma, ele tem uma coisa especial que é o modo de nos colocar na forma, né? De nos quebrar, vai nos desfazendo todinho daquilo que a gente trouxe, e aí Deus vai lá, vai amassando o barrinho de novo, e vai nos reconstruindo, né? Então, eu acredito que o que me auxilia bastante foi até nenhuma das formações que até o nosso fundador fala, foram chamados aos pés da cruz os piores, né? Então, se vocês estão aqui, não pensa que vocês são os melhores, né? E já pegando muito isso, entendendo ao longo desses anos de formação que Deus que me conhece, né? E eu reconhecendo a minha miséria, a minha pobreza, não sai nada bom de mim se não for pela graça de Deus. Eu não sou nada se não for a graça de Deus. Entendeu? E quanto mais distante eu fico da graça de Deus, mais coisa errada eu faço, mais eu sou capaz de fazer as coisas mais abomináveis, porque eu estou longe dessa graça. Então, quanto mais próximo eu estou da graça de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus sonhou para mim, né? E mais eu sigo o que as regras comunitárias me pedem para seguir, mais eu vou me tornando semelhança. E mais eu vou me abrindo para a graça acontecer, até porque, né, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes, como fala a carta de São Tiago, né? Então, é essa luta, sempre de estar se desconstruindo e entendendo, cara, eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada. Então, assim, às vezes, poxa, você dá aquela esquecida e às vezes você toma aquela exortada e você fala, poxa, caramba, mas, pô, fulano Não, eu sou fulano de tal. Eu falo, não, acorda, eu não sou nada. Eu sou um fiel da cruz que precisa ser fiel todos os dias. Então, assim, é muito nessa linha. É uma batalha para mim diária de sempre olhar, me reconhecer, entender essa limitação e falar, não, é somente pela graça de Deus. Certo. E onde entram as esposas em relação a isso? Né? Essa convivência de ser comunidade com a esposa. Principalmente quando você está numa mesma etapa, quando está se dividindo ali o mesmo lugar, o mesmo patamar, às vezes atividades diferentes, porque às vezes a gente incorre numa partilha que, se a gente não tomar cuidado, vira fofoca. Né? A gente tem que Sim. saber bem dosar o que estamos passando ali. E entender como que a dinâmica ali funciona. Porque é ter a humildade para aceitar a correção, ter a humildade para aceitar a ordem, e às vezes, quando acontece ou de ficar chateado, ou de não ficar muito bem, de quando se tem uma partilha ali, ou com a esposa, ou da esposa com o esposo, a pessoa tem que ter a sabedoria também ali, ou de não entrar naquela seara, ou de falar assim, não, olha, a pessoa tem razão nisso aqui. Eu acho que realmente é esse o ponto. Então vamos dar 2 passos para trás, vamos refletir, vamos rezar em cima. Seu coração não está bem agora com isso que aconteceu, vamos ver, né? Vamos discernir, vamos seguir, para a gente poder acomodar essas coisas dentro de nós e seguir. Porque são muitos membros, né? Quase 40.
muitas realidades diferentes. É inevitável que vá haver conflito. Mas a humildade, ela te mantém atento. Ela te mantém atento, sobretudo para você não cair em certas enrascadas. Sobretudo para você não, né? Se, ó, uma máxima que eu levo para mim, para a vida. Fui para um encontro de músicos, sei lá, eu tenho 42, vamos botar aí uns 25 anos atrás, 27. Bem novinho. Era Eugênio Jorge. Nesse dia ele falou numa das pregações dele, e eu levo isso para a vida. Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Então, assim, claro, né, que depois a gente lendo, aprimorando, que a ordem tem que ser uma ordem lícita, tem que ser uma ordem que não pode ferir os princípios cristãos, mas se você tem uma autoridade acima de você, e ela tem todas essas características, a ordem, quem obedece não erra, mano. E é isso. Você ser humilde é isso. É você entender que debaixo da obediência você está certo. Né? Debaixo da obediência você está certo. Então, eu acho que é uma parada muito boa para a gente ruminar dentro de nós e para a gente manter isso bem aquecido no nosso coração, para que a gente siga, né? Siga nisso. E só para a gente fechar o tema esposas, né? Dentro da missão e dentro do quadro da humildade, O padre deixou uma complementação, Vitor. Eu acho que já pegando, e aí tu fecha ele, eu acho que é justamente na base, né? Como a humildade, ela é esse cimento, né? E ela o fundamento da oração, né? A base da nossa oração, um coração humilde, é uma coisa que a gente faz até aqui em casa, né? Um hábito nosso. Vamos partilhar com oração. Não é tipo, como se você estivesse contando uma coisa da rua, não. Estamos partilhando sobre a vida comunitária, estamos partilhando sobre qualquer coisa, então, com oração. Vamos rezar, vamos colocar isso em oração, aí a gente partilha, e à luz da oração, a gente segue com aquilo não, até para justamente evitar isso, né? Porque às vezes no calor de algum sentimento e tá naquela desordem ali momentânea, você pode acabar cometendo um equívoco, né? Então, a gente parte muito desse quesito, né? Vamos rezar, aí partilhou sobre aquela situação ainda está te incomodando, vamos comungar para isso, Santa Missa, tudo mais, né? Os sacramentos nessa intenção, e aí sim, beleza, está te incomodando? Formador, diretor, né? Justamente para não correr esse risco de estar nessa problemática e ser uma pedra de tropeço para os outros irmãos, né? Certo. O padre ele faz uma provocação, né? Mais uma para nós, que fala assim: o que as vossas esposas falam de vocês? Elas têm prova da verdade de vocês? Pesada a pergunta, né? Ela tem prova da verdade de vocês? O que a esposa de vocês falam de vocês? E vou iniciar essa resposta. Claro que não cabe a mim falar a opinião dela. O que cabe a mim é fazer de tudo o que está ao meu alcance para que ela sempre tenha algo de positivo para falar para mim, de mim, entendeu? Fazer todas as minhas obrigações, cumprir com todos os meus deveres, colocar, fazer a minha parte sempre, né? Seja na criação dos filhos, seja nas finanças da casa, seja nos afazeres domésticos, seja na educação e na criação das crianças. Então, assim, manter uma conduta reta, é fazer aquilo que Deus espera de mim dentro do sacramento que me foi confiado. Então, se eu sou casado, preciso desempenhar um papel de casado. Foi para isso que eu vim, né? Não é justo eu chegar aqui e desistir no meio do caminho, fazer um acordo com Deus e falar assim, não, estou recebendo essa pessoa aqui para fazer ela viver miseravelmente ao meu lado. Não tem lógica, né? Então, assim, eu sou muito feliz em ser casado. E eu procuro demonstrar isso todos os dias em ação, né? Em palavras, não só palavras, mas em ação. E vocês?
Eita, mas tem que tirar no 01 mesmo aí pra poder falar, rapaz? Eu tô com problema no meu microfone aqui. Agora eu clico, que ele clica duas vezes aqui. Eu sei! Não, mas O que você acha disso aí, eu posso ir. Eu vou primeiro. Essa foi a piada mais fiada que eu já vi. Ô, produção, confere que é verdade. Eu vou usar essa, viu? Olha o Miguel. Não, mas assim, é esse desafio mesmo, Vitor, da coerência, né? A coerência naquilo que a gente prega lá fora, naquilo que a gente diz para todas as pessoas que tem que ser e seguir em casa, né? Porque a primeira igreja é a de casa, né? Para quem eu tenho que ser melhor primeiro são para os meus de casa, para minha esposa. Confesso que muitas vezes, por vezes eu erro e ela não pensa duas vezes, ela me chama atenção e ela chama justamente com essas palavras. Eu sou a sua esposa. Então, tem a conduta que você deve ter com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos. Eu, sim, senhora. E assim, não é um sim, senhora que todo dia sim, senhora e sorriso. Não, às vezes é um sim, senhora de, tipo, caramba, vacilei, errei, falhei nisso aqui, vou corrigir. Me perdoem os piticos aí, né? E perdão para ela, né? Por ter errado. Então, esse abandono, né? Esse abandono realmente ao que Deus nos... Eita, ao spoiler. A pessoa estava me ouvindo aqui, além de estar me ouvindo lá, olhar para mim aqui pela janela, eu falando. Ela vai comentar mas agora. É justamente isso, essa questão de... Tô vendo uma faca aí atrás. Vai comentar já. Mas é justamente isso, essa questão mesmo de estar disposto mesmo, né, de se colocar e falar, eu errei, me perdoa e vamos de novo, e a humildade de reconhecer, entender que está errado mesmo e falar, vou rezar para que eu tenha forças de corrigir isso e seguir. É diário, né? A gente não muda do dia para a noite, certas coisas, mas graças a Deus a gente consegue levar isso bem aqui em casa. Não tem esse, brigou, discutiu alguma coisa e vai ficar emburrado, vai ficar sem falar, vai ficar isso. Não, tipo, o que aconteceu aqui, dá algumas horas de raiva para ela, exceto mulher de TPM, e pronto, corrigiu, né? Meu amor, vem cá, coloca aquela música que ela gosta, né? Faz aquela declaração, pede o seu perdão e vamos seguir. Vamos seguir. Manda ver, irmão. Boa. Padre, a Jéssica fala, aproveitar que ela tá longe. A Jéssica fala só bem. Vou logo fazer essa passagem. Só aproveitar que ela tá longe ali e tal. 100% de aprovação esse candidato. É lógico que tem o cotidiano, né? Tem a cruz, tem isso, mas graças a Deus a gente é bem feliz no casamento. É testemunho, né, de que fazer as coisas debaixo da vontade de Deus dá certo. Sabe? De que nos faz feliz, independente das dificuldades que tem, né? Eu sempre converso com a Jéssica, né, e coloco um ponto de realidade de que às vezes tem um problema, né, de problemas, ver os problemas reais, né, de ficar triste nos problemas grandes. Não, pera, uma vez a gente perdeu o neném, aí a gente fica triste nisso, isso é. Agora, beleza, apertou o lado financeiro. Não, o Senhor fala que vai prover. Então, com isso a gente não deve se preocupar. Mas em qualquer momento de tristeza, ou seja, de tribulação, é lembrar que é batizado. Lembrar que temos um carisma, lembrar que temos
um lugar que nos acolhe. Como o Vitor falou, é procurar, né? Procurar fazer o melhor sem essa de cristão Gabriela, vou morrer assim, Gabriela. Não, é mudar, é ter sinceridade, é voltar atrás quando necessário. E graças a Deus nós temos um casamento feliz e eu acho que com certeza nós estamos no caminho. Precisamos criar muita vergonha na cara, tem muito a melhorar, o caminho é grande. Mas, padre, eu busco morrer pela minha esposa, assim como Cristo morreu por sua igreja. Esse é o propósito. É o propósito. Mas tem muito a melhorar. Esse reconhecimento. E para a gente, assim, que é de comunidade, a gente tem uma graça da gente ter aquela vantagem que a gente não está só, né? Mas para quem também não é de comunidade, não está só, né? Tem a igreja está aí para nos ensinar como ser humilde, como a gente viver essa humildade no mundo, onde, igual o Vitão começou falando, né, a humildade é colocada para nós como uma fraqueza. Mas não, né, a igreja ela vem nos ensinando as práticas que a gente tem que ter, né, para poder ir desenvolvendo a humildade, né, reconhecer a dependência de Deus na oração, né, que na oração a gente se encontra com Deus e vai cultivando a humildade. Ali você tem a oração do Pai Nosso mesmo ali, que é uma oração que você tá ali se entregando, reconhecendo, expressando essa dependência que nós temos de Deus, né, aí vem a Eucaristia também, que aí você participa do sacrifício de Cristo ali, e aí você reforça essa necessidade de Deus na nossa vida. Nós que temos a vida comunitária, nós temos o zelo com a nossa casa comunitária, o cuidado com os nossos irmãos, o cuidado com o próximo, o cuidado com aqueles que vão passar no nosso caminho, e as pessoas também que não são de comunidade, têm essa preocupação de que sua vida é um testemunho vivo ali, entendeu? E ela tá ali para ser caridosa com o próximo, de amar, às vezes, aquela pessoa que é difícil, e por vezes eu tenho, trazendo para a realidade comunitária, eu tive uma dificuldade ali em algum momento com a pessoa, mas não, eu amo o meu irmão, independente de qualquer coisa, e, né, através da confissão, a gente aceitando as nossas limitações, reconhecendo os nossos erros, levando para a confissão aquilo ali, buscando esse sacramento da reconciliação, né, o autoconhecimento, da gente reconhecer as nossas faltas. Então, tudo isso a igreja, ela nos ensina, e ela nos ensina não é de hoje, tá lá as respostas. Aí, pegando o que o Helenilson falou, poxa, a situação financeira tá ruim, mas eu sou grato porque até aqui nos ajudou o Senhor, eu acredito na providência, e quantos episódios a gente teve para trás falando de providência, e a dificuldade que é se dispor ali, se entregar para Deus e viver a providência, igual na nossa convivência de domingo, o testemunho maravilhoso da Samantha, e depois a partilha que ela fez conosco lá, a partilha que ela teve comigo, no momento de oração que a gente vivenciou, disso mesmo, de se entregar, de se derramar ali a confiança na providência de Deus. Aí você pega o que o Vitor fala sobre obediência, quem obedece nunca erra. Então, é isso, tanta coisa. A nossa riqueza, a nossa igreja é tão rica, ela é tão rica, e por vezes as pessoas entram em dificuldade simplesmente porque não tem como é que eu posso dizer, às vezes não tem esse conhecimento de ir lá e buscar. Cara, tá tudo ali. Tainá até colocou aqui, né, o catecismo falando o que é humildade, né, que é a virtude que consiste em conhecer as próprias limitações e fraquezas. O catecismo traz que também o que é a humildade, né, que ela acho que é mais para cima um pouco, produção. Isso, a humildade é o fundamento da oração. Cara, a gente tem o manual na mão, mas por vezes a gente ainda insiste em complicar ou ouvir do lugar errado.
ouvindo o lugar errado, igual quando o Elenilson começou falando do que o mundo ensina. De fato, a gente, por vezes, escuta o mundo. Muita gente que vai ter a graça de, por vezes, escutar esse podcast pela primeira vez. A gente tem que falar, meu irmão, assim como para nós, que a gente tem que buscar todo dia, para você também. Busque, porque tá tudo lá. Tá tudo lá. A igreja ensina tudo. Tudo. O manual para ser santo está lá. E 99% é Deus, 1% é nosso. A gente dificulta no 1%. O Tai deixou, nem sei se ele tá aí ainda, né? Mas ele deixou uma pergunta que eu achei sensacional. Que é assim: qual o vínculo entre a humildade e a ousadia em espírito? Porque eu achei sensacional, por quê, cara? Porque a humildade não parece em nada com a ousadia, se você for parar para pensar. Mas eu queria deixar aqui uma provocação. Humildade é estar aqui toda segunda-feira apresentando um podcast. Ousadia é alguém um dia escutar esse podcast e ser consolado por ele. É você imaginar isso. É você pensar dessa forma. Humildade é você fazer o que você tem que fazer todo dia, seja limpar a comunidade, seja tocar numa missa, seja pregar num evento, seja interceder, seja lavar um banheiro. E a ousadia é você achar, né? Achar que aquela sua pequena parte está contribuindo com um todo que pode levar alguém para Deus em algum momento. Humildade também, na minha cabeça, é o seguinte: é você, estando debaixo da doutrina, da palavra, dos sacramentos, você não ter medo de profetizar na vida do irmão. Porque você vai estar dentro da verdade. E a verdade, ela te protege. Então, assim, se você está levando uma vida reta, se você tem certeza de que você está rezando, comungando, jejuando, fazendo aquilo que a nossa fé nos propõe, então, quando vier uma profecia no seu coração, aquela profecia só pode ser de Deus, porque não tem outra coisa te cercando a não ser Ele. Entende? Então, eu achei essa pergunta sensacional justamente por causa disso, porque não parece ter uma parada a ver, mas a humildade está totalmente ligada à ousadia. Qual a opinião de vocês? Eu concordo demais, Vitor, e eu acredito que isso casa muito com o que foi falado, com o que eu acabei de falar, né, do que a igreja nos ensina de como seguir, né, de como desenvolver essa humildade que por vezes se torna tão difícil, né, abdicar da soberba, mas é isso, né, reconhecendo a nossa dependência de Deus, né? Então, quando ele fala ousadia no espírito, então, a ousadia não é nossa, é no espírito. Então, com a vida de oração que eu tenho, com as práticas, né, de devoção e tudo mais, com tudo aquilo, a vida, igual o Vitor falou, né, a vida reta, uma vida na graça, então, a gente pode ter essa ousadia no espírito, né? Então, tá intimamente vinculado, porque você não pode ter uma coisa sem ter a outra. Por mais que pareça contraditório. Isso. Perfeito. Justamente aí, só complementando que o pensamento que vinha do Henrique, é no Espírito, é em Deus, né? É a fé, é a esperança, é cumprir a vontade de Deus, porque é Deus me capacitando, né? Porque talvez anular essa ousadia é o ser medíocre. É eu enterrar o talento que Deus está me dando, o Espírito está me dando. E é isso. Né? E ainda digo mais. Desculpa, concluiu? Te cortei, né? Pode. Não, pode ir. Não, mas complementando, assim, esse pensamento do Vitor, quando você para refletir mesmo, assim, e ver, e puxando na memória as formações que a gente já teve ao longo desses anos, né, você fala, cara, como que a humildade e a ousadia no espírito, mas
quando você reconhece que tudo na sua vida vem de Deus, que é o poder de Deus, eu sou dependente de Deus. Então, se eu dependo dele, é o poder dele que vai fazer as coisas na minha vida. Eu confio totalmente no poder de Deus, né? E eu começo a agir com coragem e confiança que as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça, né? Então, eu tenho essa confiança que vai acontecer conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. E aí, quando você falou da profecia e tudo mais, então, não sou eu, é Deus. E ele que vai fazer aquilo se cumprir, né? Então, tá ali enraizado na identidade do Cristo, né? Então, quando você tem essa ousadia, ela leva a uma ação, quando você fala do profetizar, né? Que é a ação em nome de Cristo, né? Que é a ação da gente proclamar esse evangelho na vida do irmão, de proclamar a fé, né? E aí, quando você, poxa, como é que eu consigo a humildade? Através da oração, dessa dependência. E ela nos inspira a ação corajosa de lutar, custe o que custar pela santidade, de defender a igreja, de defender a família, e principalmente na escuta, né? Na escuta e na obediência daquilo que Deus quer, naquilo que os nossos superiores são inspirados a nos guiar. Então, assim, que provocação, hein, Vitor? Que provocação. Que pergunta que minha cabeça tá fervendo agora. Não é? Tá fervendo. Ô, pergunta! Não, é mesmo, não, tá. Eu Gente, tenho que falar, o negócio não é a pergunta, é quando você vai escutando as respostas. E aí você fala, gente... É o espelho da misericórdia mesmo, né? Porque é a graça atuando na miséria, bicho. E fazendo acontecer o negócio, né? É a graça atuando na miséria. É a misericórdia em ação. É bonito demais de ver. Bom, vou aproveitar esse momento aqui para mandar os recadinhos do coração. Ana Sabrina falou assim: Elenilson é top. Elenilson é top. É isso mesmo. É só o que eu tenho a dizer para você, viu? Você é top. A Célia deixou um recadinho pra gente. 100% de aproveitamento esse garoto, viu? Esse viu? Esse aí. É 100 de 100 esse aí. Ó. 100 de 100. Aqui, ó. Célia deixou aqui pra gente, ó. Vocês são grandes homens de Deus, admiro muito. Obrigado, minha irmã. E aqui, né, a validação da igreja, né, meu amigo? Na cara, quer dizer, antes, Carol deixou uns coraçãozinhos, acho que é pro Elenilson. Ela 100 de 100. 100 de 100. E por último, é a validação da igreja, né? Muito bom, minha gente. Compartilhe esse podcast e mandem para os vossos contatos. Se o padre falou, tá falado, meu amigo. O resto é o resto. Depois da gente suar, né? Depois da gente muito suar respondendo isso aqui, é justamente isso, né? Não tem como trilhar o caminho da santidade. Não tem como trilhar o caminho da santidade sem ser humilde, porque ela, né? Ela te livra do orgulho e ela te impulsiona, ela equilibra a sua ousadia, né? Para você entender que você tem que fazer a ação com coragem, mas quem te dá a coragem é Deus, meu brother. Não é você. Você não é um mapa mental para nós. Fala para o meu diretor fazer um mapa mental para a gente. Muito obrigado, viu, meu diretor? Fica à vontade, viu? Top. E balançou a gente legal. Como eu sempre digo, né? Pode não parecer, mas estamos aqui há mais de 1 hora. Que beleza. E glória. Aproveitando que estamos caminhando aí para a reta final desse podcast, né? Dessa roda de conversa aqui, que para mim foi muito produtivo, muito bom. Eu queria deixar uma outra provocação, que é o seguinte. A gente claramente, né? Se a gente for pegar e passar fazer um paralelo com quem a gente era quando nós entramos, quem somos agora, nós vamos ver que nós somos uma miséria lerda um pouco menos lerda. Né? Tem algumas coisas nossas que já foram ajustadas, tem muitas coisas aí que precisam ser ajustadas também, claro, óbvio, a gente está no caminho, está na caminhada justamente para isso, mas
existem algumas verdades de fé que já foram consolidadas no nosso coração, graças a Deus. E nós já seguimos aí, né, tentando fazer exatamente o que estamos falando, né? Que é deixar a misericórdia acontecer na nossa vida, deixando a graça alcançar a nossa miséria e fazer através de nós aquilo que os irmãos precisam ser alcançados. E aí, nesse meio do caminho, a gente precisa de algumas ferramentas para lidar com a vaidade, né? E assim, talvez não seja da tendência do ser de vocês, né? E eu, graças a Deus, por ser músico, eu procuro me vigiar muito em relação a isso já faz muitos anos, né? Tanto que eu tinha uma gana por palcos, hoje já não tenho mais, eu tinha muitas vontades de apresentação, eu tinha um sonho de ir na Canção Nova para tocar, já não é um sonho mais, apesar de já ter realizado. Mas já não é um objetivo de tocar num raléu, de tocar num show. E justamente quando isso parou de ser um objetivo, Deus tem me chamado para fazer. E é interessante isso, porque eu não sou pregador, por exemplo. E ultimamente, mano, não sei o que tá acontecendo. Que o povo manda lá o gordinho lá para ver o que vai acontecer. E assim, a gente vai caminhando e certas coisas vão consolidando. Mas, por exemplo, você como pregador, você sabe quando a sua pregação está sendo eficaz ou quando ela não está sendo. Quando você está falando alguma coisa que faz sentido e que aquilo está chegando no coração das pessoas. Eu, como músico, enquanto estou tocando, eu entendo se aquela música é adequada ou não. É uma sensibilidade que o Espírito dá. Mas é uma coisa que por sermos humanos, pode ser confundida com vaidade. Como que você faz dentro da sua jornada de fé para combater a vaidade e não deixar o seu eu tomar conta daquilo que é de Deus? Eu lembro, eu era aqui ainda de paróquia, né? E aí eu já era coordenador já de grupo jovem já há muitos anos. E aí, no andar da carruagem, assim, a paróquia pegou e trocou a coordenação inteira, foi pra paróquia. E aí, nesse retiro, eu já não estava mais à frente. E aí, eu senti uma angústia muito grande, porque eu não estava à frente, eu não estava sendo visto dentro dessa questão de vaidade. E aí, eu percebi que, caramba, talvez todos esses anos de servir foi só para mim. Não dei a glória que era de Deus, não era talvez ali não era um desejar que a alma do meu irmão fosse encontrada, sabe? Essa predisposição de querer salvar a sua alma, mas querer salvar almas, né? E aí a glória tem que ser dada a Deus. E a gente se encontra, né? Deus faz com que nós nos encontremos. Não, peraí, isso ainda tem muito a melhorar, por mais que você esteja na frente, né? Por mais que você seja de comunidade, por mais que você seja tantos anos de igreja, né? Deus faz nos encontrar com aquilo de quem realmente somos, né? Às vezes ali, sabe quando a palavra fala tudo é vaidade? Tudo é vaidade? Tem aquela erva daninha ali que por mais que seja nos servir ali, tem a gente querendo se aparecer. E aí me vem na cabeça, né, um relato, não sei se todos conhecem, né, que é de São Francisco de Assis, ele num diálogo com Frei Leão, né, que Frei Leão tem até uma música. Frei Leão, São Francisco vai falando para Leão sobre a perfeita alegria, né, e ele são coisas ali que são coisas de Deus, mas não traz a perfeita alegria, né, porque talvez tenha ali esse resquício de vaidade, né? E ele vai fazendo os relatos. Frei Leão, se a gente soubesse todas as ciências da terra, do mar, dos animais, isto não é a perfeita alegria. Frei Leão, se nós tivéssemos o dom de pregar, de bem comunicar e converter a terra em reino de paz, isso não é a perfeita alegria. E aí Frei Leão ele vai, não, então Francisco, o que é a perfeita alegria? Aí ele fala, imagine que a gente está vai na porta do nosso convento e nós batermos com fome, com frio e o porteiro disser que não, vocês são vagabundos, vocês
são daqui, vocês querem roubar? E Freilão fala, se nós conservarmos a paz nesse momento de perseguição, nesse momento em que somos caluniados, isso é a perfeita alegria. Né? O ato de humildade de Francisco. E ele completa ainda. Imagine se ele sair lá de dentro e bater na gente. Veja que se nós guardássemos a paz, nós nos assemelhamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a perfeita alegria. Nesses atos ali de humildade, né? Assemelhar a Cristo, acho que é o grande, é o mestre. É isso aí. Henricão? É entender que o meu nada, né? O meu nada. Já passei também por esses momentos, assim, quando você vai pregar e tal, e aí você tá nessa sequência de pregação, condução de momento de oração, e aí às vezes você olha e fala, caramba, que naquela cobrança excessiva, né? Claro que você tem que ter aquela cobrança, tudo mais sua, de preparar bem, de estar pronto para aquele momento. Você fala, ah, não, a pregação foi horrível, foi assim, foi assado e tal. Até eu levar isso, não queria pregar não, porque minha pregação não faz efeito nas pessoas. Aí o Tyson virou para mim e falou, nossa, desce daí, é Deus agora. Quem disse que é você que decide se sua pregação faz efeito ou não? É você que é o detentor da palavra, o dono da palavra agora? Aí você é um instrumento. Se você foi lá, falou que o Espírito Santo suscitou no seu coração, estava aberto para a graça passar através de você, não se preocupe com isso. É o Espírito Santo que faz, que age, que realiza, não é você. E aí traz a temática de hoje falando sobre se abandonar em Deus, né, reconhecer a dependência de Deus, é muito isso. Sempre que tudo que for fazer, eu sempre me colocar nessa questão de que, tipo, cara, é Deus quem faz, eu não sou nada. Não sou nada. E ao longo desse tempo de comunidade aí que a gente fala, realmente a gente não é nada, não é nada. Ele é o tudo, né? A gente continua sendo nada, mas com a diferença que a gente já sabe para quem olhar e onde a gente quer chegar. É isso mesmo. Eu lembro muito, né, do meu encontro com o carisma, né? Com essa proposta do usar o sofrimento para unir as nossas dores com as dores de Cristo, consolar as pessoas, mesmo quando a gente está passando por uma tribulação, oferecer as nossas dores em reparação às faltas do mundo, e tentando aprender com o mais humilde dos humildes, né? Esse é o carisma, assim, vivo. A gente bate o olho no carisma e entende. É isso, né? E para vocês, como que foi esse primeiro contato? Porque eu acho que isso devolve a gente para um lugar. Quando a gente chega lá e encontra essa realidade do carisma moldando a gente, né? Da gente pegar e falar assim, não, aqui a minha dor tem sentido. Aqui meu sofrimento tem sentido. E aí é igual o Elenilson mesmo fala. Cara, eu já sofri coisas maiores. Eu já passei por desafios muito maiores. Eu faço esse exercício diário com a Camila. Toda vez que acontece alguma coisa assim que a gente não está preparado, né? Que nos surpreende, a primeira coisa que eu falo é respiro e falo assim, eu já enfrentei coisas maiores com Deus, isso aqui eu vou tirar de letra, porque Deus vai estar comigo nessa caminhada. Deus vai estar comigo nessa jornada. O carisma te encontrando, o carisma encontrando vocês. Eu acho que essa daí é a pergunta que a gente pode usar para fechar antes da pergunta fatídica, né? Como que foi para vocês? Essa fatídica é só o Deus que responde, né? A fatídica com certeza. Vamos deixar ele sozinho nessa? Sim, mas como que foi com vocês assimilar esse encontro com o carisma pela primeira vez e como tem sido no decorrer da vida esse aprendizado?
Vai dar briga de Eu novo? vou Pra ver quem começar então, começa? Elenilson. Vou começar. O meu encontro com carisma foi justamente, né, na questão do curso, né? Tinha uns cursos lá e tal, tudo mais, eu conheci a comunidade, e aí aí depois o pessoal falou, não, sexta-feira tem adoração. E foi a primeira vez que eu tinha ido na adoração, nunca tinha escutado falar da comunidade e tal, só pela questão dos cursos mesmo. E aí quando eu vi a adoração, a palavra que eu tenho, né, e eu sempre falo isso pro Tainan, falei, o que eu mais senti ali foi amor. Amor. Um transbordar de amor tão grande que, cara, sabe quando vem aquele vento bem forte, assim, passa por você e chega a se, né, você sente a força daquele vento, tipo vento de chuva quando tá chegando, e foi como se fosse essa sensação dessa onda, desse vento, desse vendaval de amor. Deu me sentir amado, me sentir em casa e sentir, cara, eu quero estar mais próximo disso, eu quero estar mais perto disso. E aí, isso demorou ainda mais, acho que uns 3 anos ainda, 2 anos, acho que uns 2 anos ainda, até que teve o vocacional, a minha turma foi o primeiro Via Crucis da comunidade, e aí estamos aí nessa trajetória, mas vendo isso do carisma, por vezes o pessoal chega e fala, nossa, o carisma de vocês é puxado, né, é pesado, tal, é fiel da cruz à cruz, e às vezes o pessoal sempre quer falar na pegada da dor, né, da sofrimento, da cruz, mas eu só consigo olhar o carisma de um modo, não tirando a dor, obviamente. A gente tem a dor na caminhada, cada um tem uma dor na sua vida de algum jeito, e dor, é igual eu conversava ontem com uma das nossas irmãs na comunidade, a dor, ela não é medida, porque a dor que dói no Vitor é uma, e essa mesma dor em mim vai doer de outro jeito, a dor que dói no Elenilson é outra, e em mim vai doer de outro jeito, então, assim, dor não se mede, mas é na alegria, no brilho no olhar das pessoas que estavam naquela adoração, no amor que eu via sendo transbordado, numa busca incessante daquele querer por Cristo, e no principal, olhando a cruz com a alegria da espera da ressurreição. Então, toda vez que eu falo do carisma, a minha dor é a dor de, por vezes, não ser fiel como o meu carisma me pede. E, ao mesmo tempo, a alegria de saber que eu posso passar o que eu passar, mas eu tenho um carisma que me sustenta. Isso me emociona de um modo de reconhecer de quantas vezes um fiel da cruz, acho que é a nossa maior questão, né? O fiel da cruz, ele é sempre chamado a ser fiel, e quantas vezes eu sou infiel, né? É a nossa luta constante de ser fiel. E aí, ao mesmo tempo, a alegria de, caramba, eu tenho um carisma, porque eu preciso deste carisma, eu necessito, minha vida não é nada sem esse carisma, né? Sem esse Deus que derrama essa misericórdia em mim através do meu carisma fiel da cruz, e a alegria de que se eu for fiel, eu terei o céu. Se eu for fiel até o fim, eu terei o céu. Pode acontecer tudo, pode acontecer como Jó, mas se eu permanecer fiel, eu vou ter o céu. Esta é a alegria, principal alegria que eu tenho através do carisma. Não foi nem essa pergunta, mas foi essa a resposta. Excelente. E aí? Manda bala, Deus. Bom, o primeiro contato com carisma foi com o nosso fundador, né? No luau que teve aqui nas redondezas aqui na comunidade, lá o Sal e Luz, aí o Tai pregou. Foi a primeira vez que eu vi o Tainan, e aí a gente se encontrou outras vezes, aleatório, e aí eu fui teve um evento da comunidade que foi o Remídios, acho que foi até o Anderson. E aí eu tive eu tive um atendimento com o Tai, e aí ele me arrebentou, né, como já deve ter feito com todo mundo que tá nesse chat.
Aí me desmontou e montou de novo, me mostrou ali o amor de Deus, que a vida era muito mais do que a vida. Deus era muito mais do que eu tinha visto até ali, né? Acho que ali eu já via carisma, né? Coração do fundador. Eu fiz o vocacional 1 ano e não entrei. Covardia, não sei, nunca não decidi. Lembro do Thay falar que eu tinha do Tainan falar que a gente tinha até tal data para arrumar uma namorada. Aí eu peguei e falei, eu vou arrumar uma namorada, né, minha senhora, Jéssica. E aí ele falou uma coisa que ele não deixaria namorar porque teria que enamorar o carisma. Aí eu fiquei assim, cara, eu não vou entrar com 2 namoradas, é uma coisa muito vai puxar muito, eu não vou viver uma coisa lá, porque, né, a gente sabe como é que é início de namoro, né? Eu fico grudado, assim. E aí teve pandemia, eu sou uma pessoa que, sei lá, talvez não me interessaria tanto na questão online, ia esfriar, ia deixar de lado. Não era isso mesmo não, e ir embora, então. E aí passou, acho que uns 2 vocacionais depois eu fiz já com a Jéssica, já como minha esposa, e aí nós 2 entramos. Bom, é isso. Eu lembro, eu sempre me afeiçoei pelas meditações da cruz, né? E diferente ali, como o Henrique falou, não é a questão só de, não é a questão de sofrer, né? Sofrer, mas de que a vida nós vamos encontrar sofrimento. E junto de Deus nós vamos sofrer de uma forma que dê frutos, né? E dentro ali dessa questão da vida de oração, eu me lembro muito da primeira vez que a gente faz as promessas. Tem uma parte em que a gente fala, né? Prometo uma vida de oração íntima e profunda e fecunda, alguma coisa assim. Isso fica, né? Devo procurar cada vez ser mais íntimo e profundo, né? Esse é o encontro com carisma toda vez que a gente se coloca em oração. Lembrar dessas promessas que fizemos. E vem me consolando até hoje, né? De que mais do que minha família, mais do que amigos, eu tenho um carisma que sustenta a minha casa, né? Tantas vezes de que, caraca, sei nem mais o que fazer, né? Desculpa falar. Não sei o que fazer com essa situação, aí vem os irmãos de comunidade, as irmãs de comunidade, e pega lá e reza por você, e reza pela minha esposa, e enquanto eu estou numa adoração comunitária, vai lá e pega uma das minhas filhas para que a gente reze melhor. O encontro do carisma eu vivo muito mais o carisma sendo consolado do que consolando, porque nós Padre Carlos Alexandre até Padre Carlos Alexandre diz, né? Vocês são os infiéis da... Todos nós. A Mônica diz, nós somos os infiéis e muito mais do que consolar, eu sou consolado nesse carisma. Minha família é consolada. Só todo dia. Todo dia. E assim, e é isso. Só um adendo, sabe? A gente sabe o que fazer com a alegria. Mas talvez antes do carisma a gente não sabia o que fazer com a tristeza. Sim. A gente sabe muito bem o que fazer com a felicidade. A gente sabe muito bem o que fazer com a euforia. Mas nem sempre a gente sabe o que fazer com esse momento de sofrimento. E a oportunidade de estar mergulhado no carisma sofrendo é diferente. É diferente. A humildade em partilhar com o irmão e falar, cara, eu sou um usuário assíduo da intercessão da comunidade. Tudo que eu preciso na minha vida, do negócio mais simples ao mais complexo, eu vou lá na comunidade e falo, galera, tô passando por isso, preciso que vocês rezem. Simples assim. E
a graça acontece, mano. É isso. Trabalho que estava enrolado desenrola, providência financeira que estava sendo necessitada naquela semana aparece, um filho que estava doente que recupera a saúde, e estamos indo, graças a Deus, a partir disso daí, né? Surgiu uma pergunta muito pertinente que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: o Anderson colocou assim para nós: a humildade na vida profissional. Como se portar? Como que um cristão usa as ferramentas de humildade que a igreja nos propõe para sobreviver nessa selva de pedra que é essa sociedade que temos aí fora? E aí? Seguindo de fato o que a igreja nos ensina, né? E trazendo também um pouco das respostas que nos falaram antes. Você sabe que você é bom, né? Até que assim, a igreja nos ensina que nós devemos ser bons, inclusive bons profissionais, né? Então, você sabendo da sua capacidade e fazendo tudo com uma maestria devida, com o zelo devido no seu trabalho, e por vezes, né, a situação te pede um silêncio, por mais você sabendo que aquilo ali, mas aí vem a obediência, se é com um superior, né, o seu chefe ou alguém acima de você, é a obediência a ele, por vezes, de calar mesmo, de entender, ou buscar da maneira mais sutil, falar, olha, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, mesmo assim, persiste, né, a questão, né? Aí então vamos seguir conforme isso, porque quem obedece não erra, né? Se eu sei que eu sou bom, que eu sou melhor, Deus também sabe, eu não preciso também mostrar ou impor aquilo ali, né? E o de restante é fazer de fato como é ensinado, né? Oração, confissão, para se reconhecer, né? O porquê desse sentimento ainda estar gritando dentro de mim e Eucaristia. Ali nessa questão do trabalho, né? Eu não tenho muitas. O trabalho que hoje eu exerço, a empresa, né, que hoje eu exerço sempre foi a mesma, né? Então, o Henrique falou, né? Se você pode falar do Cristo, seja em sutileza ou seja escancaradamente, né? Fale. Eu lembro de uma das formações do nosso fundador que ele falava que a missão do leigo, né? No caso de nós que trabalhamos, é dizer para o mundo que Deus vale a pena. Uma vida coerente não dá testemunho, né? Uma vida coerente dá testemunho, ainda que não tenha palavras com todas as letras, né? Mas a configuração ao Cristo mostra a quem eu sirvo. Hoje, dentro da minha realidade de que eu consigo falar mais abertamente. Então, as pessoas no meu trabalho hoje sabem, ele me serve, porque dá testemunho, né, diante de uma realidade de infertilidade, de anticoncepcionais, do que o mundo prega, desse tipo de coisa. As pessoas sabem. As pessoas olham, nossa, o Elenilson com 27 anos, a esposa dele já teve 3 gestações. Elas sabem. Por quê? Porque o Elenilson não confia só no trabalho, mas ele confia no Deus que provê. Também a questão da humildade, né? A gente, do que a gente chamaria, assédio moral, né? A gente aguenta mais. Vamos dizer assim, a gente tem um couro mais duro. Então, quando a gente recebe a ordem, talvez assim, não, é meu superior. Então, eu atendo. Eu não falo do mal do meu gestor. Eu não falo mal dos meus colegas de trabalho. Eu não queimo, eu não passo a rasteira dos meus colegas de trabalho, porque eu dou testemunho a quem eu sirvo. E a quem eu sirvo, isso não é correto. Né? Então,
Pode ser ser ou não humilde, né? cego, mas não faça. Bom, eu vivo uma realidade que não é uma realidade CLT. Então, no meu caso, eu preciso lidar bem com clientes, preciso cobrar honestamente, preciso entregar o trabalho que foi comprometido. Às vezes, a gente sempre aprende aquele lance do tal do over-delivery, né? Então, a gente entrega a mais, justamente para o cara pegar e se surpreender, mas isso mais como uma estratégia de mercado, né? Não necessariamente como um fruto da humildade. Mas a humildade, ela nos faz atento para você aprender a tratar as pessoas todas iguais. Não é porque eu estou tratando com o dono da empresa que eu tenho que tratar um funcionário, que eu tenho que tratar alguém da limpeza, né? E, se possível, quando necessário, revelar a Deus para essa pessoa. Seja num comportamento, num bom dia, num sorriso, seja numa palavra. Às vezes a pessoa chega perto de você, numa conversa, a conversa vai puxando outra conversa, que puxa outra conversa. Quando você vê, você está falando de Deus, você vê lá, a pessoa começa a conversar com você, e aí foi, mano. É só um pretexto. A verdade é ser de Deus, caminhar na santidade e procurar fazer aquilo que Deus pede, é para todos os momentos, em todos os lugares, inclusive no trabalho, né? Então, é isso. É Tem que se viver olhar, né, também. sendo Então, fiel da cruz onde quer que você vá. Né? Essa é a nossa proposta de vida. É ter para esse isso que olhar também, vivemos. né? É para isso que existimos. Né? É isso. Certo, Esse senhores? olhar de amor ao próximo, né? Olhar o próximo, entender que o outro é um sacrário vivo ali, né? Mora um Cristo ali dentro, né? Mora É um Cristo. verdade. Então, ame É até verdade. na É dificuldade. verdade. Eu estava partilhando com uma, Então, isso ajuda bastante. eu estava partilhando com uma irmã, né, sobre isso esses dias aí, que adorar a Deus é em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer lugar. E adorar é testemunhar, é mostrar para as pessoas, né, que ele está vivo mais do que nunca. É isso. Obrigado pela pergunta, Anderson. E vamos nessa, né? Vamos caminhar para a pergunta fatídica. Respeita, Senhores, qual é a cota de fidelidade dos senhores? E aí, Deus? O que eu lembro de, acho que é Santa Maria Teresa de Calcutá, né, que enxergar, que ela falava, né, o meu serviço é como uma gota no mar, mas sem ela o mar seria menor, né, não seria do mesmo tamanho. A gota de fidelidade, né, a minha gota de fidelidade é imperfeita, então a minha gota de fidelidade hoje é levantar toda vez que eu cair em humildade, em irmandade, em fidelidade. É isso. Isso aí. Henricão? Você só faltou fazer o contexto da pergunta, viu, Vitão? Porque a sua gota de fidelidade, quando chegar lá, no dia, Jesus perguntando. Porque hoje eu vou falar assim, que gota de fidelidade eu deixaria hoje, aí ele ia falar, Mas, meu cara, filho, eu com a discordo, Henricão. Eu acho que a misericórdia. gota de fidelidade é pro momento, velho. É isso, sabe? Meu irmão. A nossa gota de Mas Seja fidelidade é uma pro hoje, de 5 momento. cara, minutos. A mas gota de hoje, fidelidade é pro mas no momento. hoje, mas hoje a gota de fidelidade que eu luto muito para que eu possa deixar para Deus que eu possa permanecer sempre no amor, né? Que eu possa não me deter nas minhas misérias, mas que eu possa deixar o amor dele fluir dentro de mim e eu possa ser esse amor no mundo
a todos os que me rodeiam e a todos que Ele colocar para passar no meu caminho. Que eu possa sempre estar aberto a isso, independente das minhas fraquezas. Isso aí. Então. Ai. Então vamos acabar, né? Infelizmente. Você quer fugir, né? A minha conta de fidelidade. Eu tenho certeza que você não ia fazer isso. Eu tentei. Minha conta de fidelidade, assim, eu pretendo ser um bom irmão para os meus irmãos de comunidade, um bom pai para os meus filhos e um bom marido para minha esposa. É isso. Eu já tenho uma filha santa no céu e preciso levar os outros 3 que estão aqui e preciso colocar minha esposa também lá. Né? E nesse processo preciso ir também. Então, é isso, sabe? E assim, eu tava rezando uma oração que no primeiro semestre ela me acompanhou muito, né? Que é: Senhor, que eu não te atrapalhe. E essa oração, ela evoluiu. E ela hoje é assim: Senhor, que eu não te atrapalhe e que eu seja um contribuinte para a santidade. Eu preciso também contribuir. Que eu seja um agente da santidade. Então, que a gente continue, né? É isso. Muito bem, senhores. Muito bem. Essa roda de conversa foi excelente. Recadinhos rápidos, né? Toda segunda-feira temos podcast. Vocês que estiveram com a gente, volte na próxima segunda. Sempre tem convidados, né? E sempre que possível estamos aqui reunidos também para poder fazer uma roda de conversa, para a gente debater temas de fé com os membros da comunidade, né? Até para vocês entenderem um pouco de como funciona o nosso carisma, como que a gente pensa, como que são as instruções, como que tem sido as nossas formações. Através dessas conversas vocês conseguem ter um pequeno panorama, né, de como que a gente vive a nossa fé e de como que pensa a nossa comunidade, né, e como que funciona o nosso carisma. Então, toda segunda-feira nós estamos aqui conversando, né? Todas as quintas temos atendimento de oração, então se você precisa de algum tipo de atendimento de oração, seja para rezar por você, às vezes você quer algum aconselhamento, nós estamos à disposição. Vai lá na nossa casa, né? SMT 12 Casa 3, lá no setor de Monção de Taguatinga, né? A nossa sede. Toda sexta-feira, também lá na nossa sede, às 8h30 da noite, temos a adoração. E todo domingo, graças a Deus, agora nesse domingo com força total, às 11h30, temos a nossa Santa Missa. Então, participe conosco. Vai ser sempre uma alegria ter vocês junto com a gente. E é isso. Se você quiser ajudar a nossa comunidade de alguma forma, financeiramente, nós precisamos desse incentivo de vocês, né? Tanto da parte espiritual, mas apoie o nosso podcast, apoie a nossa comunidade através do nosso Pix, né? doação@fidelidadedacruz.com.br. A sua ajuda é sempre muito bem-vinda e a gente utiliza todos esses recursos como investimento para que a nossa evangelização chegue mais longe. Beleza? Agradecemos a todos que estão aqui e vamos agora fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade. Oração da Escola de Fidelidade, então nós vamos começando por mim. Faça a primeira parte, aí a partir do Jesus crucificado, Elenilson, na próxima parte o Henrique, e assim nós vamos até acabar a oração, correto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente e fiel e sedento da Tua vontade para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Virgem, Sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem
ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Rogai, São Tomás de Aquino, rogai por nós. rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso aí, galera. Amém. Acabamos aqui o nosso podcast. Fiquem com Deus, meninos. Muito obrigado. Foi um prazer ter batido um papo com vocês. E é isso. Siga as nossas redes sociais. Curta esse episódio. E é isso aí. Comente lá se vocês acharam esse episódio legal. E vamos juntos. Semana que vem tem mais. Valeu. Fica com Deus. Falou. É segunda. Tchau, tchau. Até.